A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você, jovem, uma lição muito especial que vai falar acerca do casamento, acerca de questões que o apóstolo Paulo vai responder sobre o casamento, que é a nossa lição 11. Com certeza, Deus irá nos instruir aqui nesta lição de forma especial. E eu lhe convido a vir comigo e esse conteúdo ele está fora de série. Então você vem e você vai ser edificado com esta palavra e também você pode compartilhar em suas mídias sociais, em seus grupos e com certeza muitos serão alcançados com esta mensagem. Lição 11 então diz assim: Paulo responde questões a respeito do casamento. Texto do dia: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A síntese textual: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. O casamento deve ser feito, então, com segurança, de uma forma segura, a fim de que os dois, o cônjuge, saiba de fato o que eles estão fazendo. Quais são os objetivos da nossa lição? Conscientizar de que o casamento é bom, mostrar a indissolubilidade do casamento, saber que o casamento não deve ser usado como fuga. O casamento não deve ser usado como fuga, mas algo que é abençoado por Deus para que o casal, para que o jovem tenha aí uma vida maravilhosa junto da sua esposa e do seu esposo. O nosso texto bíblico está na carta que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 a 14. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, como também tem a mulher. A introdução vai dizer assim: os membros da igreja em Corinto tinham muitas dúvidas a respeito de várias coisas, inclusive a respeito do casamento e da castidade. Graças aos questionamentos deles, nós temos registrados no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Vamos entrar na nossa lição, porque essa lição ela é muito importante e ela traz para nós assim algo maravilhoso que para o jovem principalmente que pretende casar-se, constituir uma família, você vai ver o quanto Deus está preocupado com que você tenha aí um bom relacionamento, um bom namoro, um bom noivado e consequentemente que você tenha um bom casamento. O casamento é bom. O relacionamento sexual para o casamento heterossexual e monogâmico. Vale destacar uma coisa aqui: casamento, segundo o modelo bíblico de Gênesis, é homem e mulher. Casamento é homem e mulher. Não existe na Bíblia, e a Bíblia não apoia casamento de dois homens ou união de dois homens ou união de duas mulheres. O casamento bíblico, segundo a Bíblia, não a Bíblia que tem aí modificações, mas a Bíblia
no seu original, é um casamento heterossexual e monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, não mais que duas pessoas no casamento, porque aí vai deixar de ser monogâmico, né? Aí vai entrar para a poligamia, ok? A igreja de Corinto havia se tornado uma das maiores daquela região, e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Por isso, surgem algumas dúvidas acerca do casamento que precisam ser esclarecidas pelo apóstolo, o que ele fazia por meio de cartas. As dúvidas existiam, eles escreviam para o apóstolo, e o apóstolo então mandava a resposta para aquela igreja, para aqueles irmãos, para sanar, para tirar as suas dúvidas. E agora então ele vai responder às questões do casamento, a importância do casamento, a importância dos dois cuidarem um do outro, enfim, é o que nós vamos ver na lição. Naquele tempo surgiram na igreja ensinamentos com tendências gnósticas, ou seja, eles ensinavam que o corpo era mau e o espírito era bom. O corpo era mau e o espírito era bom. Nós vamos ver que o corpo, ele se submetido ao Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo. E é esse corpo que vai levar a presença de Deus. Esse corpo que leva a presença de Deus para vamos dizer assim, para alguém ser abençoado, para alguém receber a cura, é esse corpo que leva. Então esse corpo, essa matéria não é má. Essa matéria má se ela continuar presa ao pecado, mas se ela estiver submetida ao Senhor Jesus, esse corpo também ele é uma bênção. Tal pensamento provocava dois tipos de comportamentos. Primeiro, fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era que o espírito não seria afetado. Ou seja, se o meu espírito que está dentro desse corpo é bom, então ele não pode ser contaminado por aquilo que nós fazemos externamente. Então eu posso usar o meu corpo do jeito que eu quiser. Não, queridos, esse era o pensamento, mas biblicamente não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então essa tendência era uma tendência errada, esse comportamento era um comportamento errado, mas que hoje ainda está aí. Nunca esteve tão real em nossos dias como hoje esse ensinamento. E na letra B, mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era que o corpo era matéria má. Então, portanto, os dois extremos eram ruins. Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento. O cristão pode se abster do relacionamento sexual no casamento? Aí, por outro lado, eles também não queriam ter relacionamento sexual pensando que, de alguma forma, o espírito seria contaminado. Lembremos bem que o relacionamento sexual, ele é bênção. E nós vamos ver aqui, é algo, a relação sexual entre o casal, depois do matrimônio, enfim, ele é bênção. Em nenhum momento ele vai ser maldição, ele vai ser bênção. Primeiro, para a procriação e depois para o prazer do casal. Então, Paulo recomenda no 2 o casamento. Ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele defende tal ideia, pois a igreja do Senhor estava no início e precisava de toda a dedicação, tanto dos moços como as moças da igreja. Mas, porém, ele vai dizer o seguinte, ele pondera de uma forma ampla e complementa a sua resposta. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por quê? Era o contexto ali de Corinto. A prostituição mandava. A prostituição tomava conta. Então seria mais viável que o homem tivesse uma esposa e a esposa tivesse um marido. E não se entregasse à prostituição. A promiscuidade em Corinto era tão intensa
que só o fato de uma moça se identificar como moradora da cidade já seria motivo para considerá-la prostituta. Por isso que vamos falar novamente. Paulo vai aconselhar que as mulheres usassem o véu. Por quê? Porque seria uma forma de mostrar que era uma mulher casta. Porque muitas mulheres que eram prostitutas cultuais precisavam raspar a cabeça, e andando na rua de cabeça raspada, ela era identificada como uma prostituta do templo. Uma vez que ela aceitava Jesus, e graças a Deus que muitas dessas mulheres aceitaram ao Senhor, então elas eram orientadas a usar o véu. Por quê? Porque aí quem a olhasse não iria identificar como uma prostituta do templo, tá certo? Então, por causa disso, o apóstolo vai advertir que seria então bom que cada um tivesse o seu próprio cônjuge e não vários parceiros vivendo uma vida totalmente dissoluta. O sexo, a vida sexual dos cônjuges era visando, como eu disse, a procriação e o prazer de ambos. Paulo ele vai recomendar o casamento por isso. Porque Deus também, quando faz o homem e a mulher, ele já coloca no homem e na mulher essa necessidade e essa condição de o homem e a mulher chegar ao êxtase, chegar ao momento máximo da união, né, que é o prazer. Então, você jovem, casou, você irmão, irmã que vai assistir essa live também, quem sabe até um pastor, um evangelista, um presbítero que vê o sexo como sendo algo ruim. Não, é algo prazeroso. Deus criou como fonte de prazer para o casal, segundo o modelo bíblico do casamento, ok? A prática da abstinência sexual e do celibato para solteiros. Alguns membros da igreja, incluindo os casados, começaram a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos sexuais. Isso tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro vê como algo essencial e necessário. Ou seja, de repente, o marido ele fala: não, esposa, não, isso é pecado. Fazer sexo é pecado, não pode. Ou senão ela fala: não, eu não posso. Queridos, o sexo no casamento ele tem que ser prazeroso. Não há por que ter abstinência sexual no casamento. Não há por que ter isso, salvo se tiver algum propósito de jejum, de oração, mas ainda assim com o consentimento mútuo. Não é um determina e o outro é obrigado a aceitar. Não existe isso. No casamento não existe isso. Precisa ter o consenso. Os dois têm que chegar nesse acordo. Porque senão, daqui a pouco, ele se abstém em casa de ter um relacionamento sexual com a esposa, vai procurar na rua e vice-versa. Então, traga prazer, dê prazer ao seu esposo, e você, esposa, dê prazer ao seu esposo, e você, esposo, dê prazer à sua esposa. Tá certo? Inclusive, você que vai assistir essa lição antes de sábado, eu e a minha esposa estaremos dia 12 de junho, estaremos com uma live especial falando sobre relacionamento, sobre a vida 2. E se você quiser participar, vai ser uma bênção. Então, cuidado, o celibato é ótimo para quem não sente a necessidade de uma vida sexual. Então, não tem problema. Mas se há essa necessidade, o melhor meio de acertar isso aí é o homem e a mulher no casamento se completando. Então não há por que ter abstinência sexual no casamento, salvo se tiver também alguma enfermidade, algum tratamento, é outra história. Mas se o jovem é saudável, se a jovem é saudável, se o irmão aí com os seus 60 anos é saudável e a irmã é saudável, então faça sexo sim,
é prazeroso e é ordem do Senhor para o bem-estar da vida do casal. 2. A indissolubilidade do casamento. Tem palavras aqui, irmãos, que eu vou ter que falar paulatinamente, senão eu vou quebrar a minha língua, tá bom? A indissolubilidade do casamento. O ideal original do casamento. Né? Qual foi o ideal original? O ideal é que o casal se una e constitua uma família e seja feliz para sempre. Gênesis vai dizer isso. Gênesis 2:24. Né? Deus olha, Deus entende que não é bom que o homem esteja só, então ele faz uma mulher. Para quê? Para que eles estejam juntos para sempre. E Adão, quando recebe a Eva, ele vai ficar feliz da vida. E Deus dá um mandamento, que o homem vai deixar sua casa e vai unir-se à sua mulher. E serão agora dois, uma só carne. É o mandamento do Senhor. Paulo é categórico ao afirmar: aos casados mando. Ele apresenta o casamento cristão como um contrato indissolúvel. O casamento aqui não pode ser água e óleo. Não. Eles têm que se misturar. Eles têm que ser indissolúvel no sentido de quê? De separar essa mistura. Tá bom? Só o Senhor pode separar. E você sabe quando, né? Só por meio da morte. Fora disso, o casamento é até o final. Nos evangelhos, Jesus trata sobre a dissolução do casamento por causa da prostituição como uma exceção. Nosso Senhor abordou o assunto quando questionado pelos fariseus, adeptos das ideias da escola do rabino Hillel, que defendia o direito de o marido dar carta de divórcio por qualquer motivo. Então eles davam carta de divórcio por qualquer motivo. Ele não gostou daquela, achou uma mais nova, então vai embora que eu não quero mais. O que seria dessa mulher separada? Não ia poder casar-se, ia virar prostituta ou mendiga. Então o Senhor Jesus, ele vai ser contra essa ideia, a não ser por causa do adultério, tá? As leis hoje é um pouco diferente, mas o mandamento é o mesmo. Eu também não vou aqui bater martelo a questão acerca do divórcio, não é o meu papel aqui essa questão. Mas se você casar, procure viver com o seu cônjuge até o final, ok? A carta de divórcio então acontecia, mas a ideia é de quê? Que se dependesse do casal, era para o casal estar unido sem precisar entrar por esse caminho. O casamento com o descrente antes da conversão. Observação, o casamento com o descrente antes da conversão. Porque uma vez convertido, se você estiver namorando, se enamorando por uma jovem não crente, você por um jovem não crente, isso é julgo desigual. O Senhor não apoia esta união, não apoia. É bom que seja da mesma comunidade. Inclusive, melhor ainda se for da mesma denominação. Tá certo? Então você, jovem, busque um moço crente. E você, moço crente, busque uma moça crente para vocês casarem-se e formar a sua família. Para que depois não caia nesse negócio aí de falar que é prova. Ué, se você procurar prova, o problema é seu. Então, o Senhor te dá uma oportunidade de você fazer a escolha certa, mas precisa ser segundo a vontade do Senhor. Então, é necessário que os cônjuges compartilhem a mesma fé. Mas caso casaram fora da presença do Senhor, antes de aceitar o Evangelho, e agora um dos cônjuges quer receber e aceitar Jesus, e há esse empecilho por parte ou do homem ou da mulher, e de repente ele ou ela coloca uma escolha: olha, para você ficar comigo, ou eu ou Jesus. Não tem jeito, irmãos. Entre escolher uma pessoa ou Jesus, a escolha sempre deve ser o Senhor Jesus, sempre o Evangelho, tá bom? Mas se o cônjuge, não, você tudo bem, você pode ficar na sua fé, eu fico na minha, então continue casado com ele, com ela, e não vai ter problema nenhum.
Tá certo? Essa é a ideia aqui do segundo subtópico. O apóstolo defende que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão. Todavia, Todavia, ele aconselha o divórcio caso o descrente queira separar. Observação: esse pensamento aqui é diferente de alguém casar com alguém não crente pensando que vai trazer para o evangelho. Você não pode ser que traga, mas é mais fácil ele te levar para o mundo do que você trazer ele ou ela para o evangelho. Pense nisso. Aqui é um caso diferente. Alguém que já não era cristão e aceita a fé. Então aquele que aceitou a fé vai santificar a casa. Diferente. Se você traz alguém que não é e você é, então você está trabalhando ao inverso. Corre-se um risco muito grande de você perder até a sua salvação. Cuidado. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às escrituras sagradas. Jesus deixou bem claro que no plano original de Deus, para a família não havia espaço para o divórcio. Ele mostrou que o divórcio foi permitido devido à dureza do coração dos homens. Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Deixou quem escrito? Moisés, por causa da dureza do coração. Diferente dos judeus, a cultura judaica era o quê? Alguém se prostituía, o tal deveria ser apedrejado, morto, ele e ela. Apesar que com aquela mulher no capítulo 8 de João não aconteceu isso. Mas o certo seria ser apedrejado. Então nós vamos ver, só que a cultura de Coríntios, ou de Corinto, era diferente do que a cultura judaica. A prostituição era comum. Era comum eles se prostituírem. Então Paulo precisava, de forma enérgica, trazer um ensinamento mostrando para eles que a prostituição era algo que iria contrariar o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Tá? No 3, o casamento não deve ser usado como fuga. Olha só, o casamento, você jovem que está com papai e com mamãe, não case para poder achar que você vai ter uma liberdade. Não case. Olha, também você não deve casar só pensando no sexo. Ah, não, eu tenho que fazer sexo, eu quero fazer sexo. Então não case pensando nisso, filho e filha. Porque isso tudo são fases. Não é desse jeito que você pensa. Amadureça primeiro, você vai entender. Então, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Ah, eu vou casar porque eu não quero ficar só. Já viu aquele ditado que fala? Às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Se você não fizer uma escolha no Senhor, as consequências podem ser drásticas na sua vida. De repente você vai ficar refém do seu cônjuge. Olha o perigo aí. O casamento não é garantia de ausência de solidão. Existem casais aparentemente bem casados e que um dos cônjuges ou os dois vivem solitários. São bem casados, mas cada um em cada ponto da casa. Não tem diálogo, não falam. Então, casaram para viver a dois, mas vivem solitários. O que adiantou o casamento? Então, pense bem nisso aí. Para a felicidade do casal, deve existir boa intimidade emocional entre eles. Precisa haver uma intimidade. Precisa um de fato conhecer o outro. Ter um relacionamento profundo entre ambos. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Há pessoas que sentem solitários em sua família e criam expectativas de resolver esse problema com o casamento. Ela corre o risco de apenas reproduzir um ambiente de convivência atual. Por isso, durante o namoro e noivado, o crente deve ter a certeza de que a outra pessoa é capaz de ampará-lo em todos os momentos que precisar. Então você precisa entender, tanto você jovem, você moço e você moça, precisa entender e ver no seu futuro esposo essa condição, ver se ele consegue te amparar. E procure saber como ele é com a sua mãe, como ele é com o pai.
Como é o trato dele em casa ou dela em casa, para ver o que vai ser reproduzido no casamento. Porque o casamento é coisa séria. O casamento de novela é uma coisa, o casamento de filme é uma coisa. Mas o casamento da vida real é outra totalmente diferente. Mas é possível viver uma vida conjugal amistosa, boa. Este ano eu vou completar 32 anos de casado. 32 anos de casado. Então, é possível, Lutas tem? Tem. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Temos filhos? Temos. Mas é tudo no tempo de Deus. Então não avance também o sinal. Não coloque, como se diz aquele ditado, não coloque as carroças na frente dos bois. Vamos devagar, vamos devagar. Porque senão também depois você já começa um casamento sob pressão. Uma vida a dois sob pressão. Então cuidado. O casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Quando Paulo afirma que por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, ele diz aos solteiros e às viúvas que se não podem conter, se casem, porque é melhor casar do que abrasar-se. Claro, mas não é por isso que você vai casar com a primeira pessoa. Eu estou quente, eu estou pegando fogo, então eu vou casar com o primeiro e com a primeira que aparecer. Não faça isso. Não banalize o casamento, porque você vai fazer por uma emoção e rapidamente esse casamento não vai subsistir. Esse casamento vai terminar na primeira luta, na primeira prova, na primeira discussão, ele vai acabar. Pense nisso, tá certo? Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada e não por ter dificuldade com a tentação sexual. O casamento é para ser feliz e fazer o outro feliz. Quando eu faço cerimônia de casamento, a gente usa essa palavra. Se você deseja que o seu cônjuge seja feliz, então faça ele feliz. Não espere te fazer feliz primeiro, faça você ele feliz. Então deve ter essa troca. Além de ter essa troca de felicidade, uma troca de respeito. Respeito é fundamental na vida na vida do casal. Não pense somente na parte que eu até brinco com a minha esposa, né? Que é quando a pessoa gosta de virar os olhinhos. Não pense só nisso. Pense no respeito, no trato, no carinho de um para com o outro. Isso é fundamental. O casamento também não é garantia de plena satisfação sexual. Não é. Não pense que é, porque não é. Não é. No 3 diz, o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. A vida tem suas dificuldades, angústias e sofrimentos, e varia de pessoa para pessoa. Cada um tem as suas necessidades. Algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir de alguns desses problemas. Todavia, essa não é a melhor forma de entrar no casamento. Ele vai colocar aqui 3 palavras que eu vou precisar falar paulatinamente, senão eu não conseguirei falar rapidamente, tá bom? As pesquisas a respeito dos motivos na escolha dos cônjuges apontam dentre as principais motivações. Primeiro, a transgeracionalidade. Eu vou escrever, tá? Depois essa palavra. Também a busca por similaridades e também por complementaridades. Então ele coloca essas palavras que a gente vai ver o que cada uma delas significa, ok? Por transgeracionalidade nos referimos aos modelos aprendidos na família, de origem e no ambiente sociocultural. Ou seja, a pessoa, ele vai ver a questão se a pessoa fala a mesma língua, como a questão
da sua nacionalidade, a questão de como ela se comporta, a sua origem, como ela é, como é a sua cultura, como é a sua parte social. Então, ele vai aprender. Não é pecado a gente observar esses pontos. Não é pecado, não há pecado nisso, tá? É bom você observar se a pessoa está mais ou menos dentro daquilo que você pensa. Embora também não seja o principal, mas você precisa equilibrar essa escolha aí. A questão da similaridades são as características pessoais na pessoa escolhida, no sentido de reforçar suas imagens. Ou seja, mas eu tenho uma profissão tal, e ele e ela tem qual profissão? Vai dar certo? Não vai ter uma disparidade muito grande? Então, vamos procurar algo similar. Mas não esqueça que seja no Senhor. Que seja no Senhor. Eu ouvi algo interessante de um ex-presidente dos Estados Unidos falando para sua esposa. Ele fala assim, ele passa no posto, ele conhecia um ex-namorado da sua esposa, que trabalhava num posto de gasolina lá nos Estados Unidos, e ele passa no posto e diz assim, tá vendo só se você tivesse casado com ele, como seria a sua vida? Aí ela não perdeu tempo. Ela disse para esse ex-presidente o seguinte, olha, se ele tivesse casado comigo, ele teria sido presidente dos Estados Unidos. Que lição, hein? Que lição. Então, os dois precisam ver se há algo similar. Porém, de repente, no momento não tem, mas futuramente pode ter pode caminhar e concluir e formar algo lá na frente. Mas viu que lição que ela deu para ele? E acredito que ele deve ter baixado a cabeça e falou assim, é verdade, porque eu fui um dos presidentes dos Estados Unidos. E a outra palavra deixa eu ler aqui, olha, complementariedade. O que se pretende é a satisfação completa de suas necessidades e uma projeção no parceiro de determinados aspectos com deficiência na própria personalidade. De repente, a pessoa olha alguém para completar ele, que ele vai ver que ele mesmo não tem e ela não tem. Então ele precisa se completar e ele não vai achar isso no outro e acaba sendo muito prejudicial. Aí é prejudicial. Quer dizer, eu vou... a questão, né, da alma gêmea. Eu vou achar alguém para me completar? É perigoso, amado. Eu olho para mim, eu vejo, eu não sou bom nessa parte, então eu vou achar alguém que me complete nessa parte. Eu acho que não funciona muito bem. Mas, se é escolha, não esqueça, faça a tua escolha no Senhor. De forma geral, essas motivações não são excludentes e as pessoas priorizam as características que lhes são mais importantes. Para o cristão, os princípios gerados a partir do Evangelho devem ser priorizados e ajustados às principais motivações. Está vendo só? Não tenha as motivações aqui que nós lemos, que eu não vou tentar ler de novo, que eu vou errar. Não tenha as motivações como sendo o básico, mas tenha os princípios da pessoa como servo de Deus, como homem e mulher de Deus. Como eles veem a vida vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida desse casal, na vida dessa nova família que vai ser formado. Concluindo essa nossa aula de hoje, que aula maravilhosa, muito boa, muito boa. Conclusão, na lição de hoje ficou evidente que o casamento é bom e abençoado por Deus.
E que o celibato é somente para as pessoas que têm o dom para permanecer nesse estado, ou seja, celibatário, é aquele que não sente vontade de casar-se. E aí, é pecado? Não, não há pecado nisso. Não é pecado a pessoa não casar-se. O pecado está em a pessoa não casar e fazer sexo às escondidas. É a pessoa não casar e forçar um jovem a ter relação sexual com ele ou com ela. Aí tá errado. Mas se é algo para ter uma vida casta, uma vida santa diante de Deus, você acha que o celibato é um dom? Então fique assim, sem problema algum. A Bíblia não vai condenar isso. Não vai condenar. Como também não vai condenar quem é que casa, quem sente o prazer no casamento. O princípio original do casamento é pela duração até que a morte o separe os cônjuges. Todavia, devido à dureza do coração, muitos casais não chegam até o final juntos. Por isso o casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade de Deus. Querido, que Deus te abençoe. Jovem, você quer casar? Faça a sua boa escolha. Irmão, você já casou? Jovem, você já casou? Fez uma boa escolha. Amém. Viva a vida plena do casamento. Não tenha um casamento só para a procriação. Tenha um casamento para o seu prazer com a sua esposa. E vice-versa. Esposa, tenha prazer no sexo com o seu esposo. Esposo, tenha prazer no sexo com a sua esposa. Não precisa ficar inventando, cheio de fantasias. Não precisa. O Espírito Santo há de abençoar a união de vocês. E vocês terão prazer nessa vida a dois, que é algo maravilhoso. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa lição e eu quero agradecer a Deus por tua vida. Você que chegou comigo aqui, essa lição te divertiu? Foi bênção para você? Então não deixe de compartilhar. Não deixe de enviar para os seus grupos da sua igreja, de jovens da sua igreja. Você que leciona para casados, você que leciona, você que traz estudos para casais, você que está lecionando para jovens para o casamento, compartilhe com ele essa aula. E com certeza ele vai entender que a melhor escolha ela acontece quando é feita no Senhor. Que Deus te abençoe. Até a nossa 12ª lição, que vai falar sobre da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. E vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Amém.